Operação Hora da Verdade foi resultado de uma investigação que usou vários elementos, entre eles a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Informações reveladas por Cid se juntaram a documentos, vídeos, testemunhas e mensagens telefônicas. Algumas provas foram cruciais para embasar a operação de hoje. Uma delas é uma minuta de decreto entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo então assessor da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, preso hoje pela operação. Segundo a Polícia Federal, a minuta decretava a prisão de diversas autoridades, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O documento também determinava a realização de novas eleições presidenciais, com a justificativa de que houve supostas fraudes no pleito. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o então presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento de uma minuta que tratava de golpe de Estado e teria determinado alguns ajustes no texto do decreto, permanecendo apenas a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Em outro trecho, a investigação da PF traz a descrição de uma fala do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Ele defendeu em reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, em julho de 2022, que o governo virasse a mesa antes das eleições para garantir a reeleição de Bolsonaro. O general Heleno afirma de forma categórica que os órgãos deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas. Foram expedidos 37 mandados judiciais autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles foram cumpridos nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás, além do Distrito Federal. 4 mandados são de prisão preventiva contra o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, o coronel do Exército e ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto e o major do Exército, Rafael Martins de Oliveira. 33 mandados foram de busca e apreensão. São alvos, por exemplo, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, General Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, o delegado da PF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do PL, partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Há ainda medidas cautelares, como proibição de contatos entre os investigados, retenção de passaportes e destituição de cargos públicos. Um dos alvos dessas medidas foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já entregou hoje o passaporte à polícia e foi impedido de fazer contato com ex-ministros e militares alvos da operação. A PF aponta ao todo 6 núcleos que atuaram na tentativa de golpe de Estado e de ataque à democracia: o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o de incitação ao golpe entre militares, o de atuação jurídica, o de coordenação de ações de apoio operacional, o de inteligência paralela e o de oficiais de alta patente que legitimavam todas as ações. As investigações da PF mostram que o núcleo que montou a estratégia de golpe de Estado estava insatisfeito com militares de alta patente que não aderiram à organização desse golpe. Em um trecho da decisão de Moraes, o capitão reformado do Exército, Ailton Gonçalves Barros, sugere que haja uma pressão contra o general Freire Gomes. Caso ele insistisse em não apoiar o golpe de Estado, os golpistas deveriam oferecer a cabeça dele aos leões. O general Braga Neto concorda e dá a ordem: oferece a cabeça dele. Em vídeos encontrados no computador de Mauro Cid, com reuniões do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno afirma que conversou com o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas adverte do risco de se identificarem os agentes infiltrados. Nesse momento, Bolsonaro interrompe a fala do ministro, determinando que conversem em particular sobre o que a ABIN estaria fazendo. Inclusive, a Agência Brasileira de Inteligência foi alvo de operação na semana passada que investiga a criação de um grupo paralelo para usar a estrutura da ABIN na busca de informações produzidas ilegalmente e no monitoramento irregular de pessoas, incluindo autoridades públicas.
As investigações da Polícia Federal trazem ainda uma reunião da alta cúpula do governo que aconteceu em julho de 2022. O encontro teria cobrado dos presentes conduta ativa na desinformação e ataques à justiça eleitoral. Em uma das falas, Bolsonaro diz: "Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros". O documento também traz mensagens trocadas entre um dos presos na operação de hoje, o major do Exército Rafael Martins de Oliveira, e Mauro Cid. O assunto é a organização dos atos golpistas de 8 de janeiro e sobre levar uma caravana do Rio de Janeiro para participar dos atos em Brasília. Mauro Cid pede ao major que faça uma estimativa de quanto custaria as despesas dessas pessoas com hotel, alimentação e material. Pergunta se seriam uns R$100 mil. Rafael responde que seria em torno disso.